Atenção, senhores ouvintes, atenção. Bombardearam a base norte-americana de Cerrado. Testemunho ocular da história. Há um século no Correio do Povo. Porto Alegre, 5 de fevereiro de 1920. Inspeção às minas de carvão de Gravataí. O Dr. Borges de Medeiros, presidente do Estado, visitou e inspecionou os trabalhos de pesquisa e exploração carbonífera da bacia do Gravataí. O presidente do Estado visitou demoradamente os preços e os pontos de sondagens iniciais realizados pela diretoria do Serviço Geológico e Mineralógico. Inspecionou também o Dr. Borges de Medeiros o almoxarifado, as instalações externas do serviço da mina e o escritório. Uma vez terminada a inspeção, o presidente do Estado resolveu mandar melhorar o rio Gravataí até o porto das Canoas, de modo a permitir a franca navegação do calado de 1,80 m. As obras a executar serão de caráter definitivo e constam do plano de aproveitamento do rio Gravataí no canal de Porto Alegre a Torres. Todavia, serão atacadas desde já as de caráter urgente, completando-se depois a canalização. Renato Borrucha, editor e colunista da Página. Qual foi a importância dessa inspeção às minas de carvão de Gravataí? Não é só essa questão específica dessa inspeção. O presidente na época, o Borges de Medeiros, o presidente do Estado, é que o seguinte, o volume de extração de carvão no Rio Grande do Sul estava se ampliando e chamando a atenção de todo o país. Por quê? Porque nós concentramos aqui 89% do carvão mineral do país no Rio Grande do Sul. Então, o que o presidente Borges de Medeiros estava fazendo? Ele estava fazendo uma inspeção dos trabalhos de pesquisa e exploração carbonífera da bacia do Gravataí, porque ele estava sendo solicitado para o presidente do Estado, Borges de Medeiros, que ele ampliasse os canais, a ligação entre os rios, para que o carvão pudesse ser transportado. Então, essa foi o trabalho definitivo, quer dizer, inclusive estava se pensando num plano de aproveitamento do rio Gravataí no canal de Porto Alegre até a Torres, quer dizer. Então, havia um caráter urgente do processo de canalização para transportar o carvão, porque o carvão era uma fonte de energia fantástica. E considerando o crescente demanda por energia, o presidente do Estado decidiu ampliar o transporte de carvão. O carvão era realmente a grande fonte de energia da época. E sempre é bom lembrar para os nossos ouvintes que o presidente do Estado significava o governador. Atualmente é o governador, mas naquele tempo se chamava presidente. E esse canal aqui de Porto Alegre a Torres ficou só no projeto, infelizmente, né? O governo, ele via a produção do carvão mineral como uma forma de evitar a importação do produto, que era muito cara. Então, foi incentivado, se deu importância para a produção do carvão mineral, e essa importância ela foi tão grande com toda nessa região carbonífera, que em 13 de janeiro de 1885, a família real esteve visitando a região carbonífera com a presença da princesa Isabel, que mostrava o quanto o interesse, a importância, o interesse que o governo estava dando para o desenvolvimento da indústria carbonífera. E ainda hoje, né, a indústria carbonífera é importante para o estado do Rio Grande do Sul. Quer dizer, já é um século de importância. Hoje não tem a mesma importância daqueles tempos, mas ainda é importante. Bom, e a questão toda é o seguinte, a indústria carbonífera naquela época, está se tratando daquela época, né? Sim, claro. Ela era fundamental, porque ela era utilizada no transporte ferroviário, que era o transporte predominante da época no Brasil. Era o principal. Era o principal. O dia 5 de fevereiro na história. 1878.
Nasce André Citroën, engenheiro francês, criador da marca automobilística que leva o seu nome. 1902. Jornada de trabalho dos mineradores na França é fixada em 9 horas. 1915. Pancho Villa assume o poder militar e civil no México. 1997. Bancos suíços anunciam que criarão um fundo de 71 milhões de dólares para as vítimas do Holocausto e suas famílias. Apresentação de Alfredo Poças, pesquisa Renato Borruch, técnica de Aleph Alencar, direção e produção Jonatas Costa.